Olá pessoal, vamos trabalhar um pouco com vetores? Inicialmente, vamos declarar aqui um vetor de tamanho 10 e vamos ler os dados. Então, eu estou fazendo aqui uma estrutura de repetição, indo de 0 até 9 e atribuindo os valores nas posições do vetor. Se eu precisar acessar uma posição em específico, vamos supor a posição de número 3, que seria a quarta posição, né? Eu posso fazer dessa forma. Se eu quiser imprimir aqui a primeira posição, eu posso fazer dessa forma. E aí, compilando e executando, e aí o elemento na posição número 3, lembrando que as posições começam em 0, então a posição 0, 1, 2, 3, imprimiu o valor 4. Posição 0, imprimiu aqui o valor 1 neste exemplo. Bom, mas vamos imprimir o vetor inteiro? Vamos tentar fazer desta forma? Opa! Não temos aqui a impressão do vetor. Temos de um endereço de memória, né? 0x é um valor hexadecimal, está imprimindo um endereço de memória, né? Na realidade, um vetor, né, a variável vetor, ela é uma variável do tipo ponteiros, com algumas particularidades, e ela armazena, né, a posição do seu primeiro elemento. Então, na realidade, o vetor em si é um endereço de memória. Percebam, inclusive, que se eu executar de novo, né, o endereço muda, porque entre diferentes execuções do programa, o sistema operacional aloca esse programa em diferentes posições da memória e com isso, né, vai imprimir o endereço de forma diferente. Então, deixando aqui um pouco de lado a questão do endereço, se eu precisar imprimir o vetor em si, da mesma maneira como eu tive que usar uma repetição para ler, eu vou ter que usar uma repetição para escrever. E imprimiu, só que não deu nenhum espaço entre os valores. Ou seja, se eu quero esse espaço, eu tenho que inseri-los eu mesmo, né? Além disso, né, vamos fazer assim depois. Mas percebam que além disso, né, o terminal aqui não
ficou na mesma linha, ficou uma estética ruim. Ou seja, é interessante, depois que imprimiu tudo, pular uma linha para ficar esteticamente mais interessante. E aí percebam que ficou, né, com uma formatação legal agora, tá? Então vocês podem testar aí com outros valores, mas agora eu quero retomar o assunto do endereço. Então, logo após imprimir os dados aqui, eu quero voltar a imprimir o vetor. Mas eu não quero só imprimir o vetor. Eu quero imprimir o endereço dos seus elementos. Lembrando que para imprimir endereço de uma variável, eu coloco o operador do e comercial, né, na frente dessa variável. Então, colocando o e aqui, eu vou imprimir o endereço da posição do vetor. Bom, e se eu quiser imprimir o endereço do vetor? Né? Olha só, o valor do vetor é o mesmo valor do seu endereço. E mais interessante ainda, é o endereço da sua primeira posição. Vamos confirmar isso? Então eu tenho o valor do vetor, o endereço do vetor, o endereço da primeira posição. E aqui o endereço dos elementos, um por um. Tá? Percebam uma coisa importante, que o endereço aqui, olha, cada elemento está 4 bytes à frente do anterior. Então, olha, posição aqui termina em 0, termina em 4, termina em 8. Lembramos aí que em hexadecimal A é 10, B é 11, C é 12, né? E aí, assim por diante, né? Então, os dados do vetor, né? Cada posição está 4 bytes, uma distante da outra. Com isso, eu tenho acesso fácil a qualquer posição do vetor. E essa é uma das grandes vantagens desse tipo de estrutura, né, em C, C++. São vários elementos do mesmo tipo em posições sequenciais da memória. Né, e isso facilita resolver uma série de problemas. Tá? É isso que eu queria ver por enquanto com vocês. Num próximo vídeo, nós vamos explorar um pouco mais essa questão dos endereços, né, mas aí trabalhando com um operador auxiliar, o sizeof. Eu aguardo vocês.